Você já pensou em comprar um Chevrolet Chevette? Será que ainda vale a pena comprar um Chevette hoje em dia? Será que dá muita manutenção? E quando dá essa manutenção, será que é caro de manter? Nesse vídeo, faço uma análise completa e te conto toda a história desse carro, todas as versões, vantagens, problemas, consumo, várias informações importantes e outras curiosidades. No final desse vídeo, ainda te falo se vale ou não a pena comprar um Chevrolet Chevette hoje em dia. Antes, deixo um recado para você que quer aprender a economizar dinheiro. Vou deixar na descrição um curso completo que te ensina o passo a passo para economizar dinheiro, ok? Sem enrolação, te conto a história do Chevrolet Chevette, que foi lançado primeiro no Brasil e depois foi exportado para a Europa e Estados Unidos. Tudo começou no final dos anos 60, mais precisamente em 1969, quando a General Motors, localizada em Detroit, Estados Unidos, percebeu que economizaria muito dinheiro se fizesse um único projeto mundial, um carro pequeno e popular. Esse carro deveria ser muito bem projetado para atender os interesses de todas as suas fábricas espalhadas pelo mundo. Assim nascia a ideia do projeto 909, chamado de Carro T, que daria origem ao Chevetão. A matriz deu as coordenadas para esse tal projeto de carro mundial. Nesse projeto, a montadora Opel alemã ficou responsável pelo design da carroceria e a disposição mecânica dos principais componentes, enquanto a inglesa Vauxhall, parceira da GM, desenvolveria o motor. Esse motor também contou com a colaboração da japonesa Isuzu. O projeto desse propulsor de 1,4 litros era moderno para a época. Com 4 cilindros em linha, ele tinha comando de válvulas no cabeçote, acionado por correia dentada e sistema cross-flow na admissão e no escapamento. Esse sistema era tão inovador que mantinha cada um de um lado, para que se criasse um fluxo de gases que favorecia a performance. Foi uma grande solução tecnológica para atender esse carro popular que seria vendido mundialmente. Em contrapartida, todo o restante da mecânica era limitado para um carro que pretendia ser pequeno e leve. Era bastante confiável, mas um câmbio convencional ligado a esse motor por meio de um eixo cardan e ainda com tração traseira, deixava o carro muito pesado e lento. O projeto ficou em desenvolvimento por 4 anos até o lançamento do carro, em abril de 1973. O mais interessante, e que a maioria não sabe, é que sua estreia foi no mercado brasileiro e só depois se espalhou para a Europa e até para os Estados Unidos. Sério que você também não sabia disso? Certeza que essa curiosidade já merece seu like, não é mesmo? Lá na gringa, o Chevette não teve sucesso, mas por aqui a coisa foi bem diferente. O Chevrolet Chevette foi bem aceito no Brasil, já que não se comparava com o também saudoso Volkswagen Fusca. Era muito mais confortável e espaçoso que o Fusca. Curiosamente, o pequeno GM foi o carro mais vendido do Brasil em 1983, perdendo essa posição no ano seguinte para o seu irmão maior, o Chevrolet Monza. O primeiro Chevette, baseado no Opel Kadett, era carinhosamente conhecido como Chevette Tubarão. Seu banco ia todo para frente ao ser rebatido, e não só o encosto, como vemos nos carros atuais. Era mais caro que Volkswagen Fusca e Brasília, mas custava menos que o Ford Corcel e o Dodge 1800. Inicialmente, eram 2 versões de acabamento, básica e SL topo de linha. Você sabe o significado da palavra Chevette? A palavra Chevette quer dizer um pequeno Chevrolet. Na parte de baixo, onde se concentrava a mecânica, o Chevette ficou muito parecido com o seu irmão de luxo, o Opala, que também era projeto Opel. Por isso, rapidamente, o
Chevette ganhou o apelido de Mini Opala, mesmo com a sua concepção de motor mais moderna. O interessante é que ao longo dos 4 anos de projeto do modelo, várias mudanças foram ocorrendo ao redor do mundo. O motor 1.4, que era totalmente inédito, só foi usado no Brasil, porque todas as subsidiárias da GM já tinham propulsores pequenos para usar no novo Chevette. Nessa época, aqui no Brasil, a Chevrolet só vendia o grande Opala e picapes. Não havia motor para equipar o Chevette. Por esse motivo, a GM do Brasil optou por fabricar esse motor 1.4, mesmo que fosse para um único carro. Embora tecnológico para a época, esse propulsor era fundido em ferro, o que o deixava bastante pesado. O motor 1.4 do Chevette rendia apenas 60 cavalos e 9,2 kg de torque. Sua manutenção era simples e fácil, com um torque relativamente macio para a época, mas não muito ágil. O tempo de vida útil do motor era aproximadamente o mesmo dos modelos Volkswagen Boxer refrigerado a ar. Seu câmbio de 4 marchas era muito macio e proporcionava engates precisos. O conjunto carroceria, chassis e suspensão era bastante eficiente, já que seu peso era muito bem distribuído, deixando o Chevette seguro em curvas de alta, mesmo com piso molhado. Essa questão do peso influenciava diretamente no seu desempenho. O Chevrolet Chevette fazia um 0 a 100 em 19,1 segundos e atingia a velocidade máxima de 140 km por hora. Conforme dados da montadora, o modelo também não era econômico se comparado com seus concorrentes. O Fiat 147 fazia mais de 18 na estrada, o Fusca fazia 12 e o Chevette fazia 14 km por litro na estrada com gasolina. Porém, na prática, muitos proprietários reclamam que o consumo, com muita sorte, fica na casa dos 8 na cidade e 12 na rodovia. Foi um carro muito bem aceito pelo público consumidor e vendeu bem desde o início. 2 anos após o seu lançamento, ele já batia a marca de 100 mil unidades fabricadas na planta de São José dos Campos, em São Paulo. Ele se saía muito bem, já que tinha inovações como o tanque de combustível instalado na vertical, atrás do banco traseiro, que distribuía melhor o peso. Além disso, em caso de colisão traseira, o tanque dificilmente era atingido e as chances de incêndio eram pequenas. Outra novidade era sua barra de direção retrátil, que em caso de colisões frontais não invadia a cabine. Possuía até pisca-alerta, que não era oferecido em nenhum modelo da época no Brasil. Em 1975, chegava o Chevette Especial, uma versão barateada com um painel mais simples. Havia também o Super Luxo, que tinha umas molduras nas janelas que o diferenciava. Mas a grande novidade mesmo da linha Chevette foi a versão esportiva GP Grand Prix, que brigava com as novidades Passat TS ou Touring Sport e Corcel GT ou Gran Turismo, que era o filhote do Maverick. O Dodge 1800, que tentava ser um Dodge Dart mais econômico, também ocupava sua fatia no mercado e era um concorrente a ser batido. Na época, os carros esportivos estavam em alta e esse mercado dava muito certo no Brasil. A Chevrolet surfou nessa onda com o Chevette GP, que ganhava 3 cavalos na potência, chegando a um total de 72 cavalos. O Chevette GP usava gasolina especial, a chamada gasolina azul, mais cara e com mais octanagem. Por esse motivo, gerava um alto custo para ganhar os poucos cavalos, o que não valia muito a pena. A GM rapidamente percebeu isso e aumentou a taxa de compressão do motor 1.4, que equipou toda a linha do Chevette, dispensando assim essa preocupação com o combustível azul para os donos da versão GP. Ao mesmo tempo, no ano de 1976, o modelo ganhava boas melhorias em componentes como direção, freios, suspensão e embreagem, tudo para deixá-lo melhor acertado. Nessa época estava disponível as versões básicas Especial, L,
SL e a esportiva GP, que sofreu essas melhorias e foi rebatizada com o nome de GP2 no ano seguinte. E você, está gostando do conteúdo? Se sim, aproveita e se inscreva no canal. Se inscrevendo, você não perde nenhuma novidade do mundo automobilístico. Já se inscreveu? Te agradeço e já te falo da primeira restilização do Chevette que ocorreu em 1978. Nesse ano, o modelo recebeu uma nova frente, mais alinhada com a do Opala e inspirada em outros veículos norte-americanos. Até então, a única carroceria disponível era a sedã de 3 volumes com 2 portas, sempre equipada com o motor 1.4 azul, movido a gasolina, e câmbio manual de 4 marchas. Mas logo, a família cresceria, com a chegada da carroceria 4 portas, focada na exportação, principalmente para a América Latina. Mas a maior novidade era a inédita configuração hatch, que não por acaso havia sido descontinuada na Europa no final de 1979. Todo o aparato ferramental foi trazido para o Brasil e a produção nacional se iniciou a todo vapor. Como curiosidade, o Chevette hatch logo se tornou a sensação do mercado nacional e por isso chegou a custar mais caro que a versão sedã. Até o início de 1980, a GM do Brasil manteve a mecânica inalterada. Mas aí chegava o novo motor 1.4 amarelo, que estreava o uso do álcool na família Chevette, e era mais potente que a opção a gasolina. O visual, que já fazia do pequeno sedã da GM um sucesso, passava por mudanças pontuais, como nos faróis quadrados, que deixavam de lado o formato redondo. Foi na virada da década que ele bateu também a marca histórica das 500 mil unidades produzidas, sendo que uma parte disso foi exportada. Em 1979, lançaram o Chevette Sedã de 4 portas, que inclusive oferecia uma opção com bancos vermelhos. Também lançaram o Chevette Jeans, com uma pegada mais jovem. Ele ganhou um interior todo em jeans, dando uma aparência esportiva e mais descontraída. Em 1980, estreava o motor 1.6, que nada mais era que o 1.4 com virabrequim de curso, diâmetro maior e bloco mais aberto. Esse novo propulsor chegava a 71 cavalos e pouco menos de 11 kg de torque. Ele estreou em grande estilo no mais novo Chevette esportivo SR Super Racing, que veio no lugar da GP2 e agora era exclusiva na carroceria hatch. Para melhorar o desempenho, comparando ao seu antecessor, o SR era diferenciado também nos sistemas de suspensão, mais rígidos e ainda no jogo de pneus e rodas. A aparência não fugia à regra dos esportivos da época: detalhes em preto, faróis de milha, adesivos exclusivos e um discreto aerofólio na tampa do porta-malas. Tudo isso era para deixar esse chevetinho com cara de carro de pista. Essa inovação deixava essa versão ainda mais cara, ultrapassando os valores dos modelos hatch e sedã. Foi em 1980 também que apareceu o primeiro modelo derivado do Chevette, a perua Marajó. A ideia apareceu no mesmo ano em que o Chevette teve seu recorde de unidades vendidas, e o desenho da perua era bem parecido com o Opel Kadett Caravan, conhecido por aqui como Ipanema. Sua principal característica era a grande capacidade de carga, que variava entre 796 e 1.510 litros com o banco rebatido.
também tinha como opcional o ar-condicionado, item que também era ofertado para o restante da família GM a partir desse ano. Algum tempo depois, em 1983, a Chevrolet lançou também a versão picape do Chevette, batizada de Chevy 500, reforçando exatamente a sua capacidade de carga de 500 kg. Bem curioso, não? Na época, a marca foi criticada pela demora em lançar o modelo por aqui, já que em outros países a GM já tinha feito isso. No Brasil, a concorrência reinava sozinha com Fiat Fiorino e Fiat City, a Ford com a Pampa e Volkswagen com a Saveiro. Mesmo assim, o Chevy 500 agradou em alguns aspectos, principalmente pela tração traseira, algo que seus concorrentes não ofereciam. Se a transmissão permitisse, a base da caçamba poderia ser mais baixa, o que resultaria num volume ainda maior de carga. A grande mudança considerável no visual de toda a linha do Chevette só apareceu em 1983. Vários detalhes foram inspirados no seu irmão maior e recém-lançado Monza. Agora, a grade era única, tinha frisos horizontais, os faróis eram retangulares, as lanternas eram maiores e também retangulares, e o capô tinha um novo formato. No interior, o Chevette também sofreu mudanças significativas no painel e nas novas janelas com quebra-ventos. A linha de motores agora contava com o já conhecido 1.6, com opção a gasolina e a álcool. Além disso, o Chevette recebeu o câmbio de 5 marchas, muito bem acertado e com engates precisos. Em 1984, a linha do Chevette ganhou outra importante novidade, o câmbio automático de 3 marchas. Porém, o conjunto, que era importado da Austrália, não fez o sucesso que a marca gostaria. Você sabia disso? Um Chevette automático? Viu só por que você não pode deixar de se inscrever nesse canal? Se inscrevendo, você sempre ficará bem informado. Já estava se esquecendo de se inscrever, né? Te agradeço e continuo te falando de outras curiosidades do Chevette, que na época passava por mudanças consideráveis. Em testes realizados na época, a aceleração do Chevrolet Chevette fazia um 0 a 100 em 16,8 segundos, ou seja, ainda não era um carro veloz. Em 1987, o modelo passava por uma nova mudança, que incluía para-choque de plástico com grade integrada e lanternas maiores. Nesse mesmo ano, uma jogada de mestre da Chevrolet. Como havia o controle de preços do plano cruzado, que impedia o aumento do valor de uma versão já existente, a marca lançou a nova versão SE mais cara. Essa versão possuía novos instrumentos, luzes para controle de consumo e encosto de cabeça separado do banco. Já em 1988, a versão SE passou a se chamar SLE, para manter o mesmo padrão da linha Chevrolet, como já era usada no Monza e no Opala. Em 1991, tanto o Chevette e a Chevy passaram a ser vendidos apenas na versão DL. Em março de 1992, lançaram o Chevette Júnior para brigar com o novo Fiat Uno Mille. Era a primeira versão do modelo com motor 1.0, o que o colocava dentro da redução de tributos do governo. Vários equipamentos simples, como encostos de cabeça dianteiros, quinta marcha, retrovisor do lado direito e lavador elétrico do para-brisa, eram opcionais. Para baratear o custo, seu acabamento ficou ainda mais simples. A recepção ao Chevette Júnior, porém, não foi das melhores, já que era um projeto bastante antigo, concorrendo com um carro mais prático e confortável da Fiat. Em 1993, com vendas horríveis, fecharam a tampa do caixão do Chevette Júnior. O governo mudou novamente a tributação dos carros 1.6 da Chevrolet e Volkswagen, que pagariam apenas 0,1% de IPI.
Quem recebeu esse benefício foram o Fusca Itamar, a Kombi e o Chevette. Por esse motivo, o Chevette Júnior 1.0 foi sepultado de uma vez por todas. O Chevrolet Chevette passou a ser oferecido apenas na configuração L, que tinha acabamento simples e apenas com as opções do motor 1.6 movido a álcool ou a gasolina. O Chevette não conseguia mais concorrer com o Uno e diversos outros projetos mais modernos. E exatamente no dia 12 de novembro de 1993, o último Chevette foi produzido. Durante todo o período, foram fabricadas mais de 1,6 milhões de unidades, incluindo as 400 mil unidades que foram exportadas. A picape Chevy 500 DL resistiu até 1995, mas também tiraram de linha com a chegada da picape Corsa. E será que é complicado manter um carro desses? Eu já te respondo. Antes vou falar dos pontos positivos e negativos do Chevette. Nos pontos positivos, exaltamos sua tração traseira, que é ótima para quem quer aprender a fazer um drift. Esse carro também aceita diversos motores, sendo muito fácil desenvolver um projeto e melhorar bastante sua potência e desempenho. É um carro robusto, de manutenção barata e que enfrenta qualquer terreno. Qualquer pessoa que conheça um básico de mecânica consegue resolver vários problemas mecânicos. Ou até mesmo recorrendo a alguns tutoriais aqui na internet, se tiver algumas chaves de boca, consegue resolver boa parte dos problemas. Você consegue trocar muitas peças em casa: bomba de combustível, alternador, distribuidor, filtro de óleo e boia de combustível. Quer aprender mecânica? É só comprar um Chevette. As peças de reposição são muito baratas e você acha com bastante facilidade. É um carro barato para comprar e para manter. Você encontra boas opções a partir de R$5.000. Mas nem tudo são flores. Existem algumas desvantagens que precisam ser consideradas. Seu motor é lento devido ao peso do carro, que perde rotação nas subidas. Por ser pesado, seu consumo também não é dos melhores e, dependendo do pé, faz de 8 a 10 na cidade. A maioria dos proprietários reclamam de entrada de água na carroceria, pelo porta-malas em dia de chuva. Também é comum cair algumas gotas no seu pé, ou até mesmo no pé do carona. Seu farol não ilumina bem para uma viagem à noite, mas trocando por uma lâmpada mais eficiente ou colocando farol de milha já resolve o problema. Para um adulto que anda no banco traseiro, também é um pouco apertado. Pesando na balança, considero um bom custo-benefício e recomendo com certeza esse carro, principalmente para quem tem pouco dinheiro ou como primeiro carro, justamente porque é barato de manter. E você, já teve algum Chevette? Qual modelo você teve? Ficou alguma dúvida em relação a esse carro? É só escrever aqui nos comentários que terei o maior prazer em conhecer a sua experiência com o Chevette e te ajudar de alguma forma. Gosta de carro antigo? Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Falando em carro antigo, vou deixar essas opções para você conhecer ou simplesmente matar as saudades de algumas relíquias restauradas. Te agradeço, é só clicar que eu te aguardo no próximo vídeo.